meus amores, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje, mas antes de começarmos, dá uma olhadinha lá em cima, na nossa trilha pedagógica. Hoje nós iremos trabalhar a disciplina de ciências e vamos trabalhar arte. Uhul! Mas antes de começar essa brincadeira, tá certo? Com as tintas e os pincéis, vamos primeiro abrir o nosso livro integrado Eu Gosto, na disciplina de ciências, página 374, ok, turminha? Porque hoje nós vamos trabalhar certos ambientes naturais e os ambientes transformados. Meu Deus, o que é isso? Não precisa ficar desesperado, porque tia vai explicar tudo direitinho para você. Vamos lá iniciar com a nossa leitura? Ambientes naturais são aqueles que não passaram por nenhuma modificação feita pela mão do homem. Ou seja, podemos observar aí na nossa imagem um ambiente supernatural, certo? Ele tem muita árvore, ele tem os animais, ele tem o rio que está limpo, tá certo? Então, você consegue visualizar, você consegue ver aí nessa imagem alguma casinha construída? Não, né, turminha? Não conseguimos visualizar. E pontes? Vocês estão vendo alguma ponte aí? Também não, né, turma? Por quê? Porque esse é um ambiente natural. O homem não mexeu ainda nesse ambiente, então por isso ele permanece natural, ok? Ou seja, um ambiente natural é aquele, tá certo? Onde podemos visualizar, onde podemos ver, certo? Toda a natureza, todos os seres vivos que ali habitam, como as árvores, os animais, as águas que estão ali que não estão poluídas, ok? Então, agora vamos falar sobre ambientes transformados. Esses ambientes são aqueles modificados pelos seres humanos por meio de construções. Ou seja, o homem vai lá naquele ambiente natural, tá certo? Ele pega lá um monte de areia, começa a jogar naquela água limpa, tá certo? Naquelas águas tranquilas. E o que ele faz com as árvores? Ele vai lá nas árvores, começa a cortar, começa a queimar, e aí ele começa a transformar aquele ambiente natural num ambiente modificado, pois ele começa a fazer suas construções. É o que podemos ver nessa imagem, tá certo? Temos aí a construção de uma igreja e ao lado alguns prédios, tá certo? Então, esse ambiente, ele é um ambiente transformado, pois nele existe a ação do homem, tá certo? Existem construções realizadas pelo homem. Todo mundo entendeu? Muito bem. Então, e aqui temos alguns exemplos de construções que podem ser realizadas pelo homem, tá bom? Como casas, indústrias, estradas, plantações, pastos e etc. Tudo isso é considerado, certo, um ambiente transformado, um ambiente modificado, porque ele, certo, nele, dentro dele, tem construções que foram realizadas pelo homem. Mas nós temos uma boa notícia. Hoje, certo? A humanidade, o país está de olho de como tem sido feita essas transformações. Como é que alguns homens, algumas fábricas e indústrias têm feito essas modificações no ambiente natural, tá certo? E precisamos nos preocupar com isso, porque essas transformações, elas precisam ser feitas de uma forma organizada, de uma forma estudada e elaborada. Não pode ser feita de qualquer jeito, não é verdade? Então, precisamos cuidar do nosso ambiente, precisamos nos preocupar com aquilo que está acontecendo, com as nossas árvores, com os nossos animais, com as nossas águas, porque tudo isso, né, feito de uma forma desordenada, certo, vai acabar causando impacto nas nossas vidas, tá certo? Então, e o que acontece quando o homem, ele chega, certo, e começa a destruir, certo, aquele ambiente natural de todo jeito. Ele não se importa com o que vai acontecer, tá certo? Então ele chega lá, ele queima as árvores, ele corta, ele polui o rio, ele mata os animais. Então, o que pode acontecer? Quais são as consequências que isso pode trazer para as nossas vidas e até para o meio, tá certo? Vamos lá observar aqui o primeiro tópico, deslizamento de barreiras, né? Então, muitas vezes nós vemos nos noticiários, né, as barreiras que durante o inverno caem sobre as casas, sobre as vidas humanas e muitas vezes acabam até causando a morte. É algo muito triste, mas infelizmente é algo que foi gerado e criado pelo próprio ser humano. Porque o ser humano, ele vai lá nas barreiras de forma desorganizada e começa a mexer num ambiente onde não está, certo, preparado para receber a construção que ele deseja. Então, quando vem a chuva, né, acaba molhando muito aquela barreira,
mofando e aquela barreira ela não tem uma estrutura que possa segurar ela ali, naquele lugar. Então ela acaba caindo, deslizando, ok? O segundo tópico, a contaminação das águas. Turminha, tem muito ser humano contaminando as nossas águas, as águas dos rios, as águas dos mares, tá certo? E isso não está certo. E como é que esses homens fazem isso, tia? Através do seu próprio lixo, né? Os homens, eles começam a construir suas casas, suas indústrias, suas fábricas, e aí esse lixo ele joga em qualquer lugar, ou então muitas vezes ele joga lá no próprio rio, no próprio mar, e isso vai contaminando, certo, aquela água, e aí os seres vivos que habitam lá, certo, vão aos poucos morrendo por causa de todo o lixo tóxico, por causa de toda aquela poluição que está lá, tá certo, turminha? A terceira, a poluição do ar. Os seres humanos também têm poluído o nosso ar através das suas fabricações, das queimadas, certo? Da fumaça que vem dos automóveis, dos lixos tóxicos, ok? Entre outras coisas, né? Que o homem faz que polui o nosso ar também, tá certo? E aqui também temos a defasagem da nossa fauna e da nossa flora, certo? Que leva à extinção de muitos animais. Por quê? Porque o homem chega lá, num ambiente natural, de todo jeito, sem se organizar, começa a desmatar, começa a queimar. E aí esses animais que viviam ali naquele ambiente, para fugir dessa queimada, para fugir, tá certo, desse desmatamento, eles começam a ingressar para as cidades, tá certo? Para fugir de toda essa violência. E quando chegam nas cidades, os homens com medo matam esses animais, tá certo? Então, fazendo acontecer com que eles fiquem em extinção, tá certo? Então, precisamos cuidar do nosso planeta, precisamos cuidar das nossas árvores, dos nossos animais, das nossas águas, dos nossos rios, certo? Precisamos cuidar do nosso ar. E tia conta com você, meu pequenino, para fazer tudo isso, tá bom? Então, ó, preserva o teu meio ambiente, tá certo? Para que juntos possamos, ó, crescer com um ar puro, com águas limpas, ok, turminha? Tá bom? Eu conto com vocês para isso, tá certo? Então, já falamos aqui, né, sobre as causas, né, que podem acontecer com o nosso meio ambiente por causa desse desmatamento, por causa desta modificação feita de qualquer forma. Então, como eu já disse mais uma vez, turminha, conto com vocês para preservar o nosso planeta, tá certo? Agora vamos para a aula de arte. Uhul! Aula de arte em ação. Pega lá o teu livro integrado Eu Gosto. Abre lá na página 413, porque nós iremos atualizar, certo? A atividade da página 413, 414 e 415. O que eu vou fazer, tia Kátia? Lá tem ensinando como você construir um coelhinho, tá certo? Através de uma caixinha de leite. Mas se você não tiver caixa de leite, você pode utilizar aquelas caixinhas de ervilha e milho, de perfume, de sabonete. Use sua criatividade e arrase na atividade, tá bom? Depois vocês irão atualizar as páginas 418, 419 e 420. É uma atividade, certo, que era para ser entregue no Dia das Mães, tá bom? Mas como eu costumo dizer, todo dia é dia da mãe. Então você vai lá realizar essa atividade, tá certo? E depois entregar para a mamãe. Uma observação, tá bom? Esse papel que ele tá pedindo não precisa ser exatamente esse papel, até porque a gente tá de quarentena e ninguém pode estar passeando, né? Então você pode fazer ele com papel higiênico, tá bom, turminha? Então, ó, curte aí tua aula de arte, tá certo? Aproveita bem muito e arrasa, tá certo? Porque tia Kátia quer ver, ó. Beijos e até a próxima aula.